Eu vou provar que Portugal tem uma prova, que a prova boa vem dizendo quem provou. Eu vou cantando esse forró que tá provando, que a prova é boa de provar ao provador. Fica provado que pessoa que não prova, só provando coisa nova, fica sendo um provador. E só provando essa prova bem legal, o provador nos vem provar que a sua prova é prova oral. Em Portugal, terra de vaca, terra de gado, terra de mulher gostosa, tem esse programinha bem legal chamado Prova Oral. Fica provado que pessoa que não prova, só provando coisa nova, fica sendo um provador. E só provando essa coisa bem legal, o provador nos vem provar que a sua prova é prova oral. Que legal! Eu falei, né? A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. E pronto, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O nosso convidado de hoje, que está precisamente ao lado de Xana Alves. Boa tarde. Trata-se de Manuel Brás. Na verdade, trata-se de Manuel Poirier Brás. Assim é que é. Boa pronúncia. Manuel tem um livro que se chama Como Conquistar um Emprego. Este livro vem a calhar, pois a sociedade portuguesa não se recorda de ter uma taxa de desemprego tão alta quanto esta. Ainda assim é inferior à espanhola, verdade seja dita. A população estamos neste momento também... a atingir quase os 11 ou 12%. 11 e tal. Espera-se que no fim do ano de 2011 atinja cerca de 12%. Ainda assim, os nossos vizinhos espanhóis estão com 20%, o que significa, que se virem bem, Pois é. que neste momento toda a população portuguesa estaria no desemprego. Em Espanha são basicamente 10 milhões de pessoas que estão no desemprego em Espanha, é verdade. Bem, mas também para a quantidade de habitantes que têm os espanhóis, neste momento presumo que as estatísticas dizem que têm 54 milhões, não é? Pois, mas nem todos. Outro dia me disseram que eram 48, mas Nem todos os 54 milhões trabalham. É preciso descontar os reformados, as crianças. Portanto, a Espanha terá, não sei, ativos. uns 35 milhões de trabalhadores ativos, de onde os 20% são calculados sobre a população ativa e não sobre a população total. Porque, na realidade, se nós, em Portugal, calculássemos os nossos 10% sobre a nossa população total, teríamos já 1 milhão, o que ainda não é o caso. Mas lá chegaremos. Sim. E infelizmente muito em breve. Não é? Já agora, algum país em que a taxa... Qual é o país que a taxa de desemprego é menor em todo o mundo? Algum país que não tem taxa de desemprego? Não sei. Acho que não. Essa agora. Não, é impossível haver um país que não tenha taxa de desemprego. Porquê? Porque o desemprego é uma situação que, ainda que em percentagens reduzidas, é inevitável. Por acaso eu gostava de saber qual o país que tem menos taxa de desemprego. A Alemanha, por exemplo, que é o país líder da comunidade europeia, ou da União Europeia, deve ter neste momento 6 milhões de desempregados. O que deve representar muito pouco, ainda assim. Bem, muito pouco. Mas, de qualquer modo... Quantos habitantes é que tem a Alemanha? Desemprego há sempre. Talvez uns 80 milhões. Portanto, 6 milhões Coisa assim. é muito pouco. Bom, este livro basicamente tem por objetivo, de certa forma, ajudar as pessoas que estão agora à procura de um emprego, e devem ser muitas aquelas que estão a vir em missão, e mesmo aquelas que eventualmente querem mudar de emprego. Ou que o perderam e o querem recuperar. Que o perderem que perderam um emprego e querem arranjar outro. Outro, não recuperar o mesmo emprego que tinham. Não, recuperar uma situação de emprego. Ok. Já agora, o que é que aconselha a essas pessoas? Bem, temos duas situações distintas. Aquelas pessoas que estão a procurar um emprego
pela primeira vez, isto é, que concluíram um curso secundário, têm o 9º ano, têm o 12º ano, ou que concluíram um curso superior, são geralmente pessoas muito mal preparadas ou quase nada preparadas para o mercado de trabalho, porque a escola e a universidade não preparam as pessoas para o mercado de trabalho. Isso é uma lacuna francamente grave do nosso sistema de ensino. Mas que é que diz isso? Os académicos continuam a defender o contrário, como uma coisa não tem que estar necessariamente ligada à outra. Não tem que estar, mas o problema é que os jovens, depois de tirar um curso ou de terem, aqueles que não vão para a universidade, que ficam com o 12º ano, e os que vão para a universidade, encaram a empresa como algo que eles desconhecem em absoluto. Não têm a menor noção do que se passa dentro de uma empresa. Aliás, esse livro não só dá a perspectiva do jovem ou do adulto que procura emprego, mas também dá uma informação sobre o que é a empresa no essencial, o que se passa dentro dela, o que é que a empresa procura encontrar quando cria um posto de trabalho e quando procura selecionar alguém para um posto de trabalho. Então, mas em relação a isso e em relação à forma como as pessoas empregam outras e em relação à formação que essas pessoas têm, o que é que aconselhava? Por exemplo, os estudantes deviam ter aulas de manhã e à tarde logo ali há cartacimento, por exemplo. Não deixaria de ser bastante saudável. É muito saudável, já cartacimento em certos casos. Dizia, não me recordo se era o Medina Carreira, mas uma vez vi numa entrevista em que a pessoa defendia que se devia trabalhar, que fosse numa caixa de supermercado ou a cartacimento, porque seria sempre adquirir competências, não é? E ele tem muita razão para dizer isso. Eu, de resto, tenho muita simpatia pelo Medina Carreira, que conheci. Eu tenho ideia que foi ele, mas que não posso conheci pessoalmente. Já esteve aqui no programa, esteve nessa cadeira. Foi até meu monitor num curso que eu frequentei nos anos 70, e ele formou-se a trabalhar como operário da CUF. Portanto, ele sabe o que está a dizer. Ele está a sugerir ou a recomendar uma receita que ele próprio aviou primeiro. Mas realmente, das duas, uma, se um candidato se apresenta a um lugar de emprego sem nunca ter trabalhado, ou de facto aquela pessoa é realmente muito boa para a função, ou então eu também, como patrão, não veria qualquer razão para empregar. Se nunca trabalhou, se não me apresenta nada de novo, porquê contratar aquela pessoa? E o início das coisas? Pois, o início é mesmo isso. Tem toda a razão. Mas uma empresa é uma empresa. Ninguém nasce com a experiência. Mas repare, estás a fazer um investimento na pessoa. Mas quem manda este programa sou eu. Portanto, eu é que tenho que ter razão. Mas muitas vezes o empresário procura contratar um trabalhador que não tem experiência. Porquê? Que é para pagar menos. Pois. Não tanto. Estágio. Não só por isso. Não só por isso, mas também porque o quer formar, porque o quer treinar e porque lhe quer incutir a cultura da empresa, para não ter a experiência vícios, de certa da empresa, forma. Exatamente, para o formar dentro da empresa. Naturalmente que nessa altura, quem é que vai procurar? Vai procurar os melhores. Vai procurar os melhores, os mais inteligentes, os mais aptos, os mais disponíveis, e os que... Mas quem é que são os mais inteligentes? São aqueles que tiveram melhores notas ou são aqueles que têm inteligência social, emocional? Evidentemente que há várias formas de inteligência e eu falo no meu livro da inteligência emocional, da inteligência socioprofissional, mas é evidente, a inteligência em si mesma é uma abstração, mas manifesta-se e traduz-se por factos concretos e de uma maneira geral, aqueles que têm boas notas são simultaneamente inteligentes e trabalhadores. Isso é uma boa garantia. Basta não serem nerds, não é? Às vezes pode acontecer. É uma boa garantia. De uma maneira geral, as empresas procuram. Isso não se fará agora tanto como já se fez, mas algumas empresas, designadamente empresas multinacionais, procuravam nas faculdades, nos institutos, identificar os alunos com melhores notas, nos cursos que lhes interessavam e faziam-lhe depois convites. Isso ainda acontece, não é? Isso ainda existe. Isso ainda existe. Fazem-no diretamente, fazem-no através de headhunters. E as próprias escolas têm sistemas indiretos que acabam por conduzir ao recrutamento. Por exemplo, um estudante que termine o curso de Economia
com notas muito elevadas, é um dos 2 ou 3 melhores, naturalmente que é convidado por alguém que se apercebe dele e que faz parte da própria escola para fazer o mestrado. Essa pessoa que lhe vai orientar o mestrado, naturalmente, se tiver uma oportunidade de o colocar ou no Banco de Portugal, se ele for economista, ou no Banco Central Europeu, faz isso. Mas quem é essa pessoa? Quem é esse Jorge Mendes? É qualquer pessoa. Por exemplo... Há muito erro de casting em Portugal, então. Principalmente no Banco de Portugal. Por exemplo, eu conto no meu livro, com iniciais, o caso de um jovem que eu conheço, concluiu o curso de Economia no ISEG com uma classificação elevada, e o Dr. Vítor Constâncio convidou-o para frequentar um mestrado numa área que o próprio Vítor Constâncio, que é professor do ISEG, orienta. Naturalmente que eu tenho razões para querer que esse rapaz não vai ter problemas de emprego, a sua carreira, em certa medida. Mas eu não sei qual é o caso, mas quase que adivinho que o Vítor Constâncio era seguramente professor dessa pessoa. Era, verdade? Era professor dessa pessoa. Era professor no ISEG, terá visto não só que ele era uma pessoa inteligente, como também tinha a tal inteligência social e emocional que há pouco falamos. Claro. Sendo professor dele, dá para ver logo isso nas aulas, não é? Eu vi realmente hoje 3 notícias de manhã que me impressionaram muito fortemente. Boa Vista, já pode ir para a 2ª divisão. Não, isso não é, porque eu não sou muito sensível ao fenómeno futebolístico, nunca fui e não iria ser agora, já nesta fase da minha vida. Uma é uma frase do Sr. Soares dos Santos, líder da Jerónimo Martins, que diz claramente e sem rodeios: estamos falidos, resta-nos trabalhar. E, de facto, parece-me que não há outra atitude mais objetiva, mais lógica de uma pessoa, de uma empresa ou de um país quando está falido, que é começar a trabalhar para recuperar a situação. Depois li um outro artigo assinado por um homem que está muito ligado à formação profissional, o Dr. Eugénio Viaça Monteiro, cujo título era "O futuro está na agricultura". Eu lembrei-me, ora, aqui está um setor de que as pessoas fugiram, e fugiram por razões óbvias, até porque foram encorajados a fugirem. Foram pagas? Foram pagos para abandonar. Aliás, isto não é de agora, já vem desde o tempo de Salazar. Porquê que foram pagos para abandonar? Foram pagos para abandonar, bem... pressão externa? Se pede uma opinião sincera, e eu só sei dar opiniões sinceras, mesmo com esta publicidade que este meio de comunicação proporciona, eu digo, para mim a interpretação é esta. Quando Portugal entrou na Comunidade Económica Europeia, naturalmente que era um pequeno país. A nossa agricultura sempre foi uma agricultura de subsistência, resultante da propriedade se ter fragmentado ao longo dos séculos pelo sistema de transmissão hereditária que proporcionou essa fragmentação da propriedade. Ao contrário da Irlanda, em que o filho primogénito recebe todos os bens e os bens nunca são repartidos nem divididos. Aqui as coisas vão-se e chegam-se à altura que tudo se transforma em quintalinhos. Ora, é muito difícil, sobretudo no norte do país, fazer agricultura com quintalinhos em que cada um dos proprietários não abdica em cultivar os seus tomatinhos, as suas ervilhas, as suas favas, as suas cenouras, as suas cebolas, e não aceita que qualquer outra pessoa interfira nisso. Ora bem, Portugal, para além desta agricultura subsidiária, tinha aquela agricultura de latifúndio, tipo sobreiros e tal, que estava mais ou menos. É a agricultura que se desenvolve com a natureza, não é? É floresta que se cria por si própria, enquanto os proprietários viviam no Estoril. Mas a realidade dos países europeus não era esta, daqueles países maiores da... Atenção que se estragar o microfone vai pagá-lo. Tá bem. Este microfone liga-se com facilidade. Não era, a realidade dos países europeus não era esta. A França tem uma agricultura fortíssima, a segunda maior agricultura do mundo depois dos Estados Unidos. A Itália tem uma agricultura forte, a Espanha também, a Alemanha também. Ou seja, todos aqueles parceiros de peso da CEE, hoje União Europeia, naturalmente, que ao admitirem no seu seio países pequenos como Portugal, como a Grécia e tal, viram ali uma excelente oportunidade de escoar os seus produtos. E, logicamente, pagaram, financiaram
a extinção do que restava da agricultura. Mas de que maneira? Pagaram para arrancar vinho, deram dinheiro para destruir a agricultura. As tais cotas, não é? Pagaram, incentivaram. Deram dinheiro aos agricultores para destruir as vinhas, naturalmente, deram dinheiro aos pescadores para queimar os barcos. Sim, mas isto porque a União Europeia definiu cotas, não é? Relativamente à exportação e à exploração no caso da agricultura e da pesca. A definição de cotas é, digamos, a parte visível do iceberg da hipocrisia. Portanto, é o aspecto formal da hipocrisia. Mas, na realidade, o que interessava... Mas explica lá isso também das cotas. O que interessava, através das cotas, não é? E as cotas são leoninamente estabelecidas por quem tem o poder de decisão, e quem tem o poder de decisão são os maiores que mandam, não é? É assim, tu exploras 2 e eu exploro 5 e toma lá, eu dou-te este dinheiro para explorar só isso porque eu quero enfiar os meus produtos no teu país. E dou-te este dinheiro para queimares os barcos. E alguns donos dos barcos ficaram cheios de orgulho porque tinham conseguido enganar a CEE porque salvaram os motores. Não queimaram os motores, tiraram os motores e enganei-os, eu fiquei com o motor. Coisa muito engraçada, que é própria é verdade. Sim, tive um caso concreto, um amigo meu que tinha uma pequena barca e tal, queimou-a, recebeu o dinheiro, 2.000 contos, ou o que é que foi, e disse, doutor, eu enganei-os, eu consegui tirar o motor, e tenho um motor, e disse, agora você monta-se no motor e vai à pesca, e resolve os seus problemas. Não, a questão As pessoas também achavam que a CE era uma fonte que nunca ia secar, não é? Sim, que continuava a vir sempre dinheiro, não é? E muita gente enriqueceu à custa da CE, não é? Eu não tenho dúvidas disso. Muita gente enriqueceu à custa da CE. E chamado fundo perdido, não é? Especulou à custa da CE e montou cenários de explorações que não existiam e outras coisas. E, enfim, todas essas coisas. Mas Portugal devia ter entrado na CE era agora. Que vinham os fundos comunitários e salvavam-nos. E nunca mais estávamos em crise. Provavelmente Portugal até não devia ter entrado na CE. Mas isso é uma questão... Se nós tivéssemos podido prever, na altura, as complicações que a União Europeia tem hoje, talvez fosse mais oportuno não ter entrado. Sim, mas agora já não há volta a dar. Se sairmos agora, o custo é muito superior, não é? O custo é muito superior. E isso transcende os objetivos deste meu trabalho e desta minha intervenção aqui. Não vamos sair da Europa, eu não quero sair. Não vamos sair da Europa. Podíamos anexar-nos à Polónia, por exemplo. Não vamos sair da Europa. Na perspectiva do emprego, esta coisa da União Europeia pode ser bastante vantajosa para quem procura trabalhar. Mas eu estava a dizer que a agricultura é uma oportunidade. Obviamente que é uma oportunidade. Nós temos, neste momento, mais de 2 milhões de quilómetros quadrados de solo arável abandonados. E isso dá oportunidades extraordinárias de exploração agrícola e florestal. E isso cria empregos. E as pessoas têm que, definitivamente, pôr de parte a ideia de que emprego é só o escritório, ou seja, é só o setor do comércio e o setor dos serviços, porque emprego é também no setor primário. E é fundamental, aliás, o Presidente da República tem insistido nisso, outras pessoas, enfim, especialistas têm insistido na necessidade de regressar à agricultura, de regressar ao mar, de regressar à pecuária. É fundamental. Isso cria empregos. E nós não nos podemos dar ao luxo, sendo tão pequenos e tão pobres, de sermos o único país da Europa, pelo menos desta Europa mediterrânica, desta Europa mais próxima, que abandonou praticamente a agricultura, a pecuária e a pesca. Portanto, essa é uma das soluções. Essa é uma das soluções. Por outro lado, li também uma coisa engraçada. Os melhores não estão desempregados. E a verdade é esta. Os melhores, em todas as profissões, e mesmo aqueles que não têm experiência profissional, têm muito mais facilidade de arranjar emprego do que aqueles que estudam para passar. Isto significa duas coisas. Primeiro, a escola e a família não estão a preparar os jovens, não estão a administrar aos jovens uma educação para a vida. Isso quer dizer que não há melhores agora na nova geração? Há melhores, naturalmente que há melhores, mas há poucos melhores. Ou seja, criou-se uma mentalidade facilitista a nível das escolas, a nível das universidades, em que a maioria dos jovens, ou porque não tem motivação, ou porque não é adequadamente motivada, estuda para passar. Não estuda para se superar e para entrar em competição consigo próprio. Para ser o melhor. Não é ser o melhor comparativamente com os outros. É atingir o máximo das possibilidades que pode dar. No primeiro capítulo do meu livro eu digo que o indivíduo não deve procurar tomar como padrão
outros colegas ou outras pessoas, porque cada pessoa é um caso e ele não pode transformar-se num imitador dos outros. Não, cada pessoa deve procurar levar ao máximo as suas capacidades num trabalho de investimento em si mesmo. E é isso que não se faz. E é isso que os pais também não fazem. Porque não podem acompanhar os filhos, estão nos seus trabalhos, nos seus empregos, nas suas coisas. E nós temos uma geração, podemos dizer, bastante abandonada. Bastante abandonada, porque os professores não têm a obrigação de fazer isso, os pais não fazem isso, os jovens são entregues a atividades diletantes e não mostram, em muitos casos, grande preocupação de arranjar emprego, pela simples razão que é muito mais cómodo, aos 26, aos 28, aos 30, continuarem a viver em casa à custa dos pais. Acha que é uma geração passiva? Eu acho que é uma geração muito passiva. Muito acomodada e, sobretudo, muito fatalista, o que está talvez de acordo com a nossa tradição de influência árabe, que lamentam-se muito, consideram-se infelizes porque os empregos não vêm ter com eles, mas não se tornam caçadores de empregos, não vão à procura de emprego. Para mim, uma pessoa que está desempregada ou está à procura de emprego é uma pessoa cuja profissão é procurar um emprego. E as profissões exercem-se de acordo com o horário. Gosto disso. Profissão, procurar emprego. Normalmente são 8 horas por dia. Portanto, uma pessoa que anda à procura de emprego não manda de 15 em 15 dias pelo correio ou pela internet um currículo para uma empresa e depois fica à espera da resposta. Não, essa pessoa sai de casa todos os dias às 9 da manhã e regressa às 7 da tarde e a sua função durante o dia é bater em tantas portas quantas possível para procurar um emprego. E as pessoas que têm timidez para isso? As pessoas que têm timidez procuram vencer a sua timidez. Eu, por exemplo, naturalmente, que tive timidez em vir aqui hoje, apesar da minha já provecta idade, ser entrevistado por uma pessoa dinâmica e irreverente como o senhor, cheia de graça, etc. E eu disse para mim, será que eu consigo estar à altura deles? E vinha um bocado nervoso e tímido, mas a timidez é uma coisa que se vence. E dá um prazer imenso, nem vocês calculam vencer a timidez. Aliás, vocês também tiveram que a vencer inicialmente quando começaram a fazer estas coisas. Não faz ideia como eu era tímido aos 17 anos. Parecia realmente uma donzela púdica daquelas do tempo antigo. Era bom aluno? Não era bom aluno. Não era bom aluno. Mas queria ser o melhor? Mas era uma pessoa que sabia o que queria. Por exemplo, quando quis arranjar um emprego, fiz uma coisa que já nessa altura considerava muito oportuno. Pus ovos debaixo de várias galinhas. No caso concreto, pus ovos debaixo de 3 galinhas. Concorri à CUF do Barreiro para arranjar lá um emprego. É a atual Quimigal. Concorri a locutor da emissora nacional e concorri a delegado de propaganda médica. Fui atingir todas as frentes. Fui admitido nas 3 coisas. E, curiosamente, escolhi a delegado de propaganda médica porque era em part-time e me permitia continuar a estudar na universidade. Eu tenho uma tática na... Sim, claro, sou advogado. Podia ter tirado depois outros cursos. Não, aliás, isso tem toda a razão. Nessa altura, eu era estudante de medicina. E esse curso não acabei. Nessa altura também não havia tanto desemprego como agora. Nunca foi fácil arranjar emprego. Nunca foi fácil. Acontece que... quando nós tínhamos 21, 22 anos, não sei por que razões ou por que motivações, era aliás por um complexo de razões, todos nós tínhamos um desejo muito grande de sair de casa, de nos tornarmos autónomos. Porque a relação com os pais também era diferente da de agora. Os pais faziam um pouco como aqueles pássaros. Eram severos. Faziam um pouco como aqueles pássaros que quando os filhos já têm umas peninhas, já batem as asas, já andam a fazer uns exercícios no ninho, eles dão um empurrãozinho para eles voarem. Os pais faziam isso, davam esse empurrãozinho. Agora não. Agora os pais acham muita graça continuarem com o seu menino matulão com 30 anos e tal, e que continua lá a viver em casa. E como aos 30 anos ele tem dinheiro que os pais lhe dão, ou algum que ele ganha nos pescados que faz, tem meninas acessíveis e fáceis como não havia naquele tempo, não tem nenhuma motivação para casar.
Não tem nenhuma razão para se libertar de uma coisa que é extremamente confortável e boa. Por isso é que eu digo, os pais não estão a preparar os filhos para a vida. E aí tem que haver realmente uma mudança séria. Bom, já agora, duas perguntas que quero fazer. Têm a ver, obviamente, com o emprego, que é de resto o tema de hoje. Bem, para quem está a ouvir esta emissão, acabo de editar uma chamada abaixo que tinha aqui. Meu Deus. Bom, estamos aqui com o Manuel Brás. Ele acaba de editar um livro que se chama Como Conquistar um Emprego. E a missão deste programa é basicamente fazer com que quem estiver no desemprego, todas as pessoas que estão no desemprego, se ouvirem até ao final, amanhã já estão empregadas no Banco de Portugal. Vos garanto que isto é verdade. Fator C? Toda a gente vai arranjar um tacho se ouvir este programa. Amanhã está toda a gente empregada. Posso-vos garantir isso. Se não tiverem, reclamem. Tu és mas não para reclamem. imoral. Enviem uma carta para a Rádio Renascença a dizer que ouviram o programa e que era na Rádio Renascença que estávamos a dizer isto. Vocês não me arranjem problemas. O meu nome é António Sala. O meu nome é António Sala. Bom, deixa-me só dizer duas coisas. Costumo dizer a alguns amigos que estão no desemprego, dou também o meu conselho, e aquilo que eu vos digo é, ok, tudo bem, é importante ganharem dinheiro, mas se forem para um ramo de atividade que não querem fazer, ao menos então que escolham um part-time, isto é, não fiquem lá o dia todo, porque assim podem de facto à tarde procurarem aquilo que querem realmente fazer, porque por vezes as pessoas incorrem neste risco, que é, vão trabalhar para o McDonald's, mas depois trabalham das 9 às 6, não dá para procurar outro emprego. E ali ficam. E de certa forma estão a hipotecar ali uma série de tempo. E outra, eu há pouco ia dizer também uma tática. No meu meio, eu usava sempre a mesma tática. Foi assim que comecei a crescer. Não foi por causa do meu valor. Não foi. Eu tinha uma tática. Talento, como está a ver, não há nenhum. Tu és o Tom Cruise da rádio. Sim, ele dormiu com a Cher e tu dormiste com quem? Mas ter uma tática já é. Ter uma tática já é uma manifestação de valor. A minha tática era sempre a mesma. Que era, chegava ali ao mês de Abril, e começava-me a oferecer às rádios, porque sabia que eles iam precisar de alguém no verão. As pessoas têm férias. E então eu dizia, estou aqui para essas férias. E depois passaste a fazer licença de maternidade. Depois eu chegava lá, era muito bom, e as pessoas, ficava lá. Sempre. Nas férias, só nas férias. Aliás, a melhor maneira mas também é uma boa tática de tentar arranjar um emprego é ser diferente dos outros candidatos. É apresentar-se. É tornarmos necessários. É tornarmos diferentes. Essa é que é. Há uma história que eu conto no meu livro, que é uma história verdadeira, que me surpreendeu muito e de que nunca me esqueci mais. Eu, nessa altura, eu era chefe dos serviços de propaganda médica de um pequeno laboratório farmacêutico nacional. Já lhe vou deixar o meu cartão de visita. Ficava ali nos arredores de Lisboa, ali para o lado de Algés. E tinha posto um anúncio no Diário de Notícias para arranjar um delegado de propaganda médica, que era como se chamava na altura. Agora chama-se delegado de informação médica. Mudou o nome, mas continua a ser a mesma coisa. É uma coisa. E tinha posto um anúncio em que não identifiquei a empresa. No dia seguinte, de manhã, à saída do anúncio, de manhã, apareceu-me lá um indivíduo que disse na recepção: venha responder ao anúncio. Eu fiquei profundamente surpreendido, porque não tínhamos nenhuma carta de resposta, o anúncio tinha saído na véspera e era quase impossível que ele tivesse identificado a empresa, a não ser que houvesse qualquer inconfidência de pessoas do jornal, que no caso concreto era o Diário de Notícias. Mandei-o entrar, estava muito curioso e disse: uma coisa que o senhor desde o início me vai explicar é como é que conseguiu identificar a empresa se nós não a identificávamos no anúncio. Ele disse: é simples, eu tinha muito interesse no lugar, vi o anúncio, fui-me pôr no hall de entrada do Diário de Notícias à espera que alguém lá fosse buscar as respostas ao anúncio. E quando apareceu um sujeito, mais tarde concluí que era o vosso empregado de serviço externo, que disse o número do anúncio, eu como tinha memorizado o número do anúncio, quando ele disse o número do anúncio cujas respostas ia buscar, cheguei ao pé dele e disse-lhe: você é do Laboratório Roche, não é? Ele disse-me: não, sou do Laboratório Fidelis. Caiu numa esparrela ingênua. O rapaz meteu-se no carro, foi lá ao laboratório e foi responder antes de qualquer outro. Eu falei que assim, você... Olha que esta abordagem não me parece muito ortodoxa, mas você dá mostras de uma série de características que para esta função são importantes. Ouça lá, o ordenado é isto, o local de trabalho é isto, você aceita, então está contratado, acabou logo a seleção. Quer dizer, ele tinha-me mostrado uma coisa que era fundamental,
tinha mostrado que era diferente dos outros. E que era ousado, não é? E tinha uma capacidade de ação e de iniciativa que era invulgar. Eu, nessa altura, já tinha 10 a 11 anos de experiência profissional e fiquei surpreendido com a lata, no melhor sentido da palavra, com a lata daquele indivíduo. Disse, não vale a pena, já não fui buscar as respostas aos outros anúncios. Este já está, já aqui fica. Bom, é isto. Isso é a pessoa tem que ser diferente. Vamos aqui falar com o Eda Ox de Aveiro. Ele diz que vai mandar ovos moles e por isso mesmo nós colocamos logo. Entraste logo? Sim, entrou imediatamente à frente de toda a gente. Tu sabes que nós conquistas-nos pelo estômago como é das facilidades. Cá está, teve o tal fator diferenciador. Já agora, ousadia. Já que dizemos, o nosso amigo Jimba, autor dos magníficos jingles da Prova Oral, ele tem uma tese que se chama The Unexpected Little Twist. E ele diz que tudo que fazemos na vida tem que ter The Unexpected Little Twist. Caso contrário, não vale a pena. E é verdade. E o Unexpected Little Twist é aquela parte do filme que tu sais da sala e dizes, tu viste aquela parte? Foi incrível. Não estava nada à espera. É o tal toque do jogador de futebol que que grande lance que resolveu a partida. E às vezes as pessoas esquecem-se disso. Passar a bola é bonito, mas é necessário resolver o jogo. Isto é das coisas mais incríveis que isso foi uma citação. Espera aí. Saiu-te assim. Não, saiu-me agora. Peço desculpa, é da Ox. Portanto, eu já não sei o que é que disse. Espera aí. Eu já digo que é bonito passar a bola, mas é fantástico resolver o jogo. Essa é uma afirmação minha que eu disse agora. Vamos ter um jingle. Tem que ser. É agora. África. Escuta só esse mambo. O Alvin é maluco, Pois é. o Alvin não atina, Pois não. o Alvin é taranta, Pois é. ele não tem juízo. Pois não. Em Portugal Pois sim. ou no Senegal, Pois é. não há coisa igual, Pois não. é a prova oral. Pois. A tribo da mata vai a cubata e liga o tal canal. A mulata canuca fica maluca ao ouvir a prova oral em África. Angola, Guiné, Sudão, Burundi, Gabão, Somália, Congo, Tunísia ou Senegal. Agora, pois é, até em África ouvimos o Alvin apresentar a prova oral. Namíbia, Mali, Suazilândia, Malawi, Camarões, à beira-mar como Imperial. Durante o safari, o elefante e o leão também já param para ouvir a prova oral. Prova oral. Prova oral. Prova oral. Prova oral. A África é sempre a direita, depois tem um rio e é do outro lado. Boa viagem. E voltamos a isto tudo Se por causa do nosso convidado Jimba. se foi embora agora, já Alex, não vai mais. está aqui, atenção, uma grande novidade para todos, inclusive para a Xana. A Prova Oral foi convidada para fazer uma emissão em Macau. Não. Verdade. Em Macau. Lá vamos nós para Macau. Bom, atenção, fomos só convidados. Ainda vamos negociar isto, não é? Aliás, este entusiasmo é entusiasmo em contido, direto não é? de Macau. Isso é que vai ser uma emissão. Aliás, para todos os outros países, eu e a Xana podemos ir sem problema. Fazemos emissões em direto. Gravamos, se quiserem até gravamos, não tem problema. Até vamos Absolutamente emitir nenhum. para cima de um monte. Sim, não tem problema. Tipo rádio é só as pirata. pessoas dizem, ficamos num hotel qualquer, não tem problema nenhum. Não é um hotel quer dizer- não é um hotel qualquer. Quer dizer- Não, tem que haver umas certas mordomias. Tipo 2 quartos. Eu não partilho Sim, quarto 2 com quartos sem ter. Bom, é da Ox. alguém. Vão encher a mal dos pés. É da Ox. É da Ox. É da Ox. Tu, diz-me, estás empregado, desempregado? Em que situação é que estás? Neste momento estou a trabalhar. Sim, mas aliás, estou sempre a trabalhar, mas neste momento estou empregado. Consideras-te um bom empregado e é por isso que não estás do desemprego ou por isso simplesmente tens tido sorte? Não, antes pelo contrário. Eu acho que caí num emprego fantástico, num local de trabalho fantástico, com uma equipa de trabalho fantástica. É tudo fantástico. Tens pessoas em que tudo é fantástico. É o suficiente para não ver a que horas se acorda ou a que horas se deita ou quantos dias trabalha, se teve carnaval ou não este ano, isso não interessa. E é bom trabalhar numa equipa e fazer aquilo que se gosta. É brutal. Extremamente importante. É brutal. Mas eu sofri muito para chegar aqui. E ainda há bocadinho estava a ouvir o vosso convidado, doutor, peço desculpa que eu não fixei o nome porque Manuel Brás. Dr. Manuel Brás, um prazer. E eu estava a ouvi-lo muito atentamente, há algumas coisas com que concordo, há outras com
tenha alguma dificuldade em concordar. Diga aquelas com que não concorda. Sim. Não concordo, se calhar, que os melhores estão empregados. Porque se os melhores estivessem empregados, então nós teríamos os melhores líderes e, de facto, não temos. Eu não digo... Mas espera aí, pode acontecer esses serem exatamente os melhores. Não, eu não digo que os melhores estão empregados, todos, necessariamente. Digo que os melhores têm mais facilidade de se empregar. Sim, sem dúvida. É isso que eu quero dizer. E terão cada vez mais facilidade no futuro. Cada vez mais o recrutamento incidirá sobre os melhores, os mais aptos e os mais disponíveis. Porque aquela pessoa que diz eu só trabalho em Lisboa, para o Porto não vou. Nós temos que ter esta noção que a nossa entrada na CEE, da União Europeia, não deu só a oportunidade aos estrangeiros de entrarem aqui e colonizarem o nosso mercado, mas deu-nos também a nós uma oportunidade de encontrar emprego num espaço muito mais alargado. O que é preciso é ter coragem de sair das fraldas da mamã e ter coragem de arrostar com aquela dificuldade que levava os imigrantes a ir para a construção civil, para o Batimã, na fase em que a Europa estava toda destruída após a Segunda Guerra Mundial. E eu ainda conheço muita gente que ainda gosta de poder ter o privilégio de trabalhar ao lado de casa, poder vir almoçar a casa, não trabalhar aos fins de semana. Quer dizer, o próprio mercado de trabalho também mudou, não é? As pessoas também têm... Eu conheço o caso concreto de um rapaz que está a concluir um doutoramento e que provavelmente não vai arranjar emprego em lado algum porque não quer sair da aldeia onde vive com os pais. Para ele é essencial continuar a viver ali. Não, neste momento as pessoas que trabalham não podem ter qualquer espécie de fronteiras nem horizontes. Aliás, uma das coisas que, embora necessária, embora inevitável, mas é terrível para a mobilidade que hoje é exigida no mundo do trabalho, é a pessoa ter comprado casa e estar a pagá-la durante 30 a 40 anos. Não a pode largar. Portanto, o que é que faz? Continua a pagar a renda e vai morar para um sítio completamente distante onde arrenda uma nova casa? Não. O problema é que o trabalhador hoje tem que ter esta ideia. Não pode fazer a carreira durante 20 ou 30 anos na mesma empresa e, mesmo durante o tempo em que está na mesma empresa, tem que estar perfeitamente disponível para ser colocado onde é mais necessário num dado momento para a empresa. Isso é essencial. Mas não há muito esse espírito, não é? Mas tem que haver. Eu acho que... Permitam-me então discordar. Porque, pelo menos... nesse caso, vamos então ter a nossa geração... Eu estou a falar das pessoas da nossa geração. Qual é a sua geração? Diga lá quantos anos tem. Eu tenho 35 anos. Tu és da minha geração, Edox. Vê lá o que é que vais dizer. Exatamente. Eras a suposta geração rasca. Mete já aqui um jingle. Falsa geração rasca. E o que é que se passa com as pessoas da sua geração? Pelo menos a minha geração. Não querem sair da terra onde vivem? Não, antes pelo contrário. As pessoas que eu conheço que estão com dificuldades. Eu próprio, que já estive com dificuldades e já andei um pouco pela parte norte, centro do país, já estive em muitos sítios. E sempre estive disponível para ir trabalhar para onde fosse preciso. Por isso, neste momento, está empregado? Neste momento estou, mas foi uma luta. Sabe, doutor, eu lembrei-me de uma passagem, numa determinada entrevista, disse-me assim o administrador, que me estava a entrevistar, me diz o seguinte: o Jorge tem um rol invejável de competências, tem aqui muita coisa, está desempregado há demasiado tempo para eu poder desconfiar. Por que razão é que uma pessoa que tem a experiência que o Jorge tem, que adquiriu competências numa vasta gama de áreas... E não está empregado. E o que é que eu estava a fazer desempregado? E eu, é como nós... para ele e respondi-lhe, depois eu pergunto exatamente a mesma coisa. Mas isso é a mesma coisa de encontrarmos uma rapariga muito bonita, muito jeitosa, não é? E disponível. Nós dizemos assim, ela tem uma história para nos contar. Tem uma história para nos contar, para estar sozinha, deve ter ali um trauma qualquer que vai arrasar com a minha vida. Sim, nós partimos sempre de um pressuposto negativo. Isto é exatamente igual. Tu que acabas de dizer, isto é uma perfeita analogia. E é isto. E eu faço-te a pergunta, Alvin, tu não queres que ela conte a história? Eu pelo menos quero. Não quero, não. De certeza tem uma doença. Pelo menos tens que lhe dar a possibilidade dela. Tem uma doença psiquiátrica fortíssima e é por isso que está ali. Mas tu aindas solteiro. Portanto, não está a mudar nada a teu favor o que tu estás a dizer. Estou casado, ficas a saber. Eu aposto que tu deixavas a menina sentada no teu colo assim que ela disse a boca.
Estou casado e tenho 2 filhos a partir de hoje. Ficas a saber. Isso eu não Sou duvido um homem nada. casado a partir de hoje. Eu acho que filhos pelo mundo é coisa que tu tens de certeza. Não tenho, Sim, mas pronto, e depois há outra coisa, que é, em continuação, foi uma empresa onde eu estive a trabalhar bastante tempo. Bastante tempo não, aliás, perdão, estive a trabalhar há algum tempo. E de facto no início eu senti que, ok, isto não é bem um sítio, mas decidi, como qualquer pessoa que está desempregada, como qualquer pessoa deste país, que se calhar até nem tem os recursos para fazer da procura de emprego uma ocupação a tempo inteiro, ou por vários motivos, ou porque não tem carro, ou porque financeiramente não está disponível para sair muito de um raio que lhe possa permitir encontrar outros empregos, outras ocupações, ou até pelas próprias limitações pessoais. Mas dizia eu que por vezes é difícil ter esse tempo inteiro, e mesmo tendo esse tempo inteiro, depois quando se arranja qualquer coisa, mesmo que não seja aquilo que nós queremos, mesmo que nós saibamos que provavelmente não será bom aceitar, nós aceitamos de mão beijada, porque é aquilo que temos e não temos mais nada, temos de nos agarrar àquilo que temos. E por isso é que eu disse que tive sorte de cair no emprego que estive, porque isto foi assim, a minha ex-namorada disse-me assim, olha, dizia-me, por acaso, na altura, eu ainda estava nesse mesmo sítio que estava a falar, mas não estava contente, queria sair, e ela disse-me, olha, vai aqui a este sítio. E dizia-me, de vez em quando, mandava-me uns mails com os links, e foi um dos links que eu cliquei. Eu clicava em todos, não é? Como eu respondia a todos, enviava o currículo para todos, a capa do meu centro de emprego ficou com cerca de 400 e tal currículos enviados online, que eu fazia um print de todos os currículos enviados online, portanto, fora aqueles que eu concorri pelo centro de emprego. E foi num desses, e telefonaram-me, e estava eu, uma bela manhã, a beber o meu café, só que por acaso nesse dia não acordei muito cedo, acordei eram 10, e portanto já era um bocadinho tarde, mas lembrei-me de ir ver o meu spam. Tens que acabar, sim. O meu spam, sim, e eu lembrei-me de ir ver o meu spam. E estava lá essa oferta de emprego. Telefonei logo a perguntar se podia comparecer, disseram-me logo que sim. Mas lá está mais uma das dificuldades que são criadas pela mesma, se calhar pela mesma dimensão do sistema da sociedade em que vivemos, é que depois estas pequenas coisas também podem acontecer, e eu creio que se calhar isto não terá acontecido muitas vezes, mas terá acontecido algumas vezes, e eu nesta empresa onde fiquei já vi isso acontecer mais vezes, que é ofertas de emprego irem para a caixa de spam, porque os mesmos circuitos que fazem as ofertas de emprego são os mesmos circuitos de publicidade, e como é óbvio, é normal que isto aconteça. É logo que se pode colocar no desemprego agora. Que há muitas variáveis, não só aquelas mais dos livros que o doutor falou, mas há muitas variáveis que deixam, se calhar, os melhores deste país, muitos deles, sem emprego. Isso é que não pode ser. Temos uma boa oportunidade de procurar emprego no estrangeiro, e muitos fazem isso e estão a ter bastante sucesso. E não é mau, eles normalmente arranjam uma rapariga qualquer e casam-se por lá. Arranjam uma rapariga num dos países da União Europeia e tal, que lhe facilita os Não, mas há um grande fenómeno agora, se vocês prestarem atenção na internet, as pessoas estão a vender recheios de casas que estão a sair do país. E é cada vez mais comum. Olha, já agora, deixa-me só ler algumas opiniões. No nosso blog, hoje está em franquíssima atividade. Não é? Sim, o blog diz, o Pedro Reis diz aqui, somos todos responsáveis, caros amigos. Há anos que ouço o vosso programa e sempre tive coisas a dizer. Encontrei agora um método e vou dizer o que tenho hoje a dizer. O método é o blog. Ele descobriu o blog, entretanto. Bom, eu penso que o vosso convidado tem razão ao falar acerca da França e da Alemanha, que financiaram para que destruíssemos a nossa agricultura e pescas. O seu discurso responsabiliza estes fortes países e economias, mas não esqueçamos o outro lado. Nós também somos responsáveis, pois aceitamos as suas condições e o seu dinheiro. Sem dúvida nenhuma, não é? Bom, agora, os melhores têm trabalho. Eu sempre fui o pior da turma. Abominava as aulas de inglês e matemática desde a primária até ao fim do secundário. Entrei na universidade e neste momento faço doutoramento na Alemanha em Neurologia. Sou fluente em 5 línguas, incluindo o inglês, e aprendo programação matemática MATLAB. Penso que é assim que se diz. Isso significa que, numa dada altura, mudou completamente a sua atitude perante bom, o estudo, ele completa. E esta, claro, mexi 1000 vezes mais que qualquer outro meu colega. Pois. São tão parados, dizem. Bem-haja, Pedro. Já a Isabel diz, olá, dados de 2009 para os Estados com menor taxa de desemprego, dados do site davemanuel.com, seja isso que for. Sabem quem é que tem menos emprego?
Andorra tem empregos. Sim, eu sabia. Aliás, sabia. Andorra. Sabia que eu escrevi um livro sobre paraísos fiscais. Mas Andorra é só para a neve, não é? Não. E É para só fazer empregos para a neve. compras? As pessoas em Andorra só fazem neve. Não, fazem muitas outras coisas. E há lá uma comunidade portuguesa bastante grande. E de facto em Andorra não há desemprego. Verdade. Eu estou convencido que as pessoas lá só produzem neve, fazem ski. E se tiverem apenas um caso que eles criaram artificialmente para poderem dizer que têm desemprego. É neve artificial. Bom, já agora a Sara diz. E quem não anda à procura que se acuse. Ora bem, eu acho que quem não está sempre à procura de melhor, das duas uma, ou está mesmo bem na vida, ou é um sortudo que faz o que gosta. Se existe uma personagem assim, deve ser um ser mítico, certamente, que se assemelha a um cavalo alado, sereia ou qualquer coisa do género. Não, diz. Eu, por exemplo, sou um ser que faço o que gosto. Eu também, por acaso. Há muitos anos. Ou então é uma pessoa conformada e já sem esperança que haja alguma alteração na sua vida. Eu estou em constante procura e envio diversos currículos, já para não falar dos sites de emprego em que estou inscrito. O que mais me irrita em algumas entrevistas, sim, é preciso ter arte para colocar questões mais acertadas, são as seguintes questões. Onde pensa estar daqui a 5 anos? Respostas que me apetece dar em casa, feita de ondoca, a cuidar dos meus filhos e ir ao spa todas as semanas. Ou então, olhe, no seu lugar. Como não parece que nenhuma destas hipóteses esteja correta, gostava que o vosso convidado me sugerisse uma opção politicamente correta. Quem é a Sara? Respostas que me apetece dar. Não estou no programa do Daniel Oliveira? Ou quem é? Ou então, o que é que tu tens a ver com isso? É? Mais uma vez, o que devo responder? Pergunta. Bom, mas pior que todas estas é quando se fala em valores. Tenho sempre a sensação que se pedir pouco para conseguir o lugar, estou a ter-me pouco em conta. Mas se pedir demasiado, estarei a colocar-me automaticamente fora da corrida. Que devo fazer? Quando concorro a um cargo que não conheço. Portanto, ela faz 3 perguntas. Primeiro, o que é que ela deve responder é quando lhe perguntam quem é a Sara. A outra é onde pensa estar daqui a 5 anos. E finalmente, a última é, basicamente, valores, não é? Que valores? São ótimas perguntas estas. O que é que ela deve responder em cada uma delas? Bom, quando lhe perguntou quem é a Sara, ela deve definir-se, não só em termos da sua identificação, como também das suas capacidades e competências, portanto, projetar uma ideia global acerca dela própria, de uma forma sintética, visto que as pessoas que estão a fazer seleção de pessoal não têm muito tempo disponível para ouvir longas histórias. Depois, quando lhe perguntam onde é que ela pensa estar dentro de 5 anos, é evidente que isso é para medir qual é o grau de ambição dela, quais são os projetos de carreira, e ela deve ser sincera. Ela deve responder, espero já estar noutra empresa que não esta. Não pode responder, que é tipo, houve evolução. Espero ter uma remuneração compatível com a sua e já estar noutra empresa. Não, mas dou-lhe um exemplo. A certa altura, eu era diretor-geral de uma empresa multinacional e perguntei ao meu diretor de marketing isso mesmo, quando estava a fazer-lhe uma entrevista de apreciação, disse: o que é que você pensa fazer daqui a 5 anos? E ele disse muito naturalmente: penso estar no seu lugar. Realmente eu achei uma resposta correta, de uma sinceridade formidável. Fiquei com um alto conceito acerca dele. Que é tipo, ele vai apunhalar nas costas em breve. Não. É ambicioso. Ouça, uma pessoa que diz isto não apunhala ninguém pelas costas. Uma pessoa que diz isto está a ser pela frente, não é? Apunhala. Honesto e transparente. Não. É uma pessoa que mostra quais são os seus objetivos na vida e isso é extremamente importante. Mas vamos cá ver, mas sim, esses podem ser os objetivos, mas parece-me que todas as pessoas temem que lhes roubem o seu lugar, mesmo o presidente de uma empresa. Não, normalmente as pessoas que temem que lhe roubem o seu lugar são pessoas que não estão seguras de si próprias nem da sua competência e, sinceramente, eu não concordo, eu nunca temi que um colaborador meu pretendesse ou projetasse vir a ocupar o meu lugar. Já lhe aconteceu isso? Aliás, quero lhe dizer, quando eu saí dessa empresa, há alguns anos depois... Foi essa pessoa que foi para o seu lugar? Não. Fui substituído por um americano que veio para cá e 4 meses depois essa pessoa foi ter com esse americano e disse: olha, venho apresentar a minha demissão, vou-me embora porque a empresa deixou de ter interesse para mim. Essa pessoa que disse que estaria no seu lugar. Isso é rigorosamente verdade. Só não digo os nomes. Muito bem. Vamos ao telefone de novo, falar com alguém. Neste caso, trata-se de Eduardo Camacho, que é de Sintra e tem 31 anos. A pergunta hoje é obrigatória. E, Eduardo, onde pensa estar daqui a 5 anos? Quem é Eduardo Camacho? Quem é Eduardo Camacho? Uma pessoa simples, um português, que sempre teve trabalho, nunca tive desempregado, felizmente. Sempre trabalhei, nunca tive medo de ter desafios. Eu queria deixar uma pequena questão no ar. Um dos principais problemas em Portugal, julgo eu, é
os quadros superiores das empresas. Ou seja, Portugal não tem empresários, tem patrões. Portanto, valorizam os empregados de uma maneira diferente que valorizam lá fora. É a minha opinião. Eu sou patrão, trabalho por conta própria já há muitos anos. Criei a minha empresa e sei valorizar uma pessoa, mesmo não tendo um currículo muito bom, mas que mostra competências e vontade de trabalhar e de vencer. Agora estavam a falar nessa questão dessa situação que o Dr. Brás mencionou, de que fez uma pergunta a alguém e que uns anos depois queria estar com o lugar dessa doutora. Queria estar no meu lugar. Exatamente, gostei, acho isso extremamente interessante e provavelmente eu também responderia a isso se fosse uma entrevista de trabalho. Infelizmente aqui em minha casa estou a viver uma situação também de desemprego, que a minha esposa tem um quadro superior que está desempregado também, e queria perguntar ao Dr. Brás quais são os sítios, o que é que nós devemos valorizar num currículo em pessoas que têm muita formação, que estudaram bastante e que não conseguem arranjar trabalho de qualquer das maneiras. Ou seja, já foi referenciado que os bons têm sempre trabalho. Em parte concordo, em parte não posso concordar totalmente. Pronto, é só isso que eu quero deixar no ar e dar os parabéns à Antena 3 por continuar a fazer serviço aqui ao Capitão Alvim e ser um dos grandes em Portugal. Sou um dos grandes, nunca te esqueças disso. Obrigada, Eduardo. O que tu me foste lembrar, não é? Sou um dos grandes mesmo. Já agora, só por causa dessa intervenção, vamos te dar um emprego. Vamos dar-te um. Não te vamos dar um emprego, mas deixa. Não vamos dar, estava a brincar. O rádio é o meu sonho, pode ser. Na rádio faço tudo. Vou limpar o chão se quiser. Sério, verdade? Vamos apontar isso. Alvim, se me perguntas o que eu quero estar a fazer aqui em 5 anos, é ter o teu lugar. Sério? Mas este ouvinte fez uma pergunta que eu não queria deixar sem resposta. Da perspectiva da entidade empregadora, que é muito importante. No caso concreto da esposa, as qualificações que ela deve valorizar, em primeiro lugar, num currículo, primeiro, são aquelas que se relacionem com a experiência profissional que ela eventualmente tenha e com a mais recente e com a mais adequada à nova função que pretende. Se ela não tem experiência profissional anterior, tem apenas habilitações académicas, ela deve valorizar aquelas que sejam mais importantes relativamente à empresa ou ao setor em que ela está a procurar emprego. Já agora, antes de acabarmos o programa, até porque estamos a 3 minutos, deixem-me dizer-vos que vamos oferecer este livro do nosso convidado, Manuel Brás, Como Conquistar um Emprego, a quem enviar um e-mail com não mais de 1000 caracteres com uma proposta de emprego. Para quê? Como uma proposta de emprego para tudo. Para o que for, ok? 1000 caracteres. Válida para qualquer profissão e para que seja válida para qualquer. Que é arranja-me um emprego, não é? Aquela canção do Sérgio Godinho. Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa, com certeza. Com o vinho sobre a mesa. Olha, mas por falar em dar coisas e oferecer, acho que é importante referirmos quem ganhou o concurso ontem do Oxquadra. Quem é que ganhou? E quem é que ganhou? Perguntas tu muito bem? Quem foi? Foi o Rui Pérez, o Carlos Simões, a Patrícia Alves, o Steve Serigado e o Rui Teixeira. Espero não termos esquecido nenhum, mas as quadras depois também vão ser publicadas no nosso Facebook e, portanto, as pessoas podem depois passar para ver. São muito engraçadas. Entretanto, aqui alguém quer dizer alguma coisa. Um orgulho estar aí contigo. Eu sei que és um dos grandes desta profissão. Alimentar o ego é uma parte muito importante para conseguir manter o trabalho. Bom, não se esqueçam depois do outro passatempo. Têm que enviar essa carta com não mais de 1000 caracteres para provaoral@rtp.pt até amanhã às 5. Às 7 divulgaremos os resultados. Quem vai ficar com este livro, que se chama Como Conquistar um Emprego, que é do nosso convidado Manuel Brás, será devidamente, de resto, autografado. Originalidade nas cartinhas de apresentação. Última pergunta. Uma pergunta com várias perguntas, ok? Apenas com um minuto para responder. Como é que se pode travar o desemprego? Como é que os jovens poderão conquistar um primeiro emprego? E já agora, muito importante, é recomendável enviar currículos ou não? O ideal não é enviar currículos. O ideal é entregá-los pessoalmente. Isso é o ideal. Isso é o ideal. E adaptá-los para cada cara? Obviamente. Para cada proposta. Cada currículo é um original. Não se fazem currículos em série para enviar ou para entregar em vários sítios. A não ser que a própria empresa o requeira, o peça expressamente, não se devem enviar currículos pelo correio ou pela internet.
O currículo deve ser entregue pessoalmente, acompanhado de uma carta de apresentação e, de preferência, à pessoa que tem dentro de uma empresa o poder, ou o dever, ou a obrigação, ou a missão de fazer a seleção de pessoal. A entrega do currículo, como aliás todos os contactos e todas as prospeções no sentido de procurar emprego, devem ser, tanto quanto possível, personalizadas. E pronto, não temos mais tempo. Temos que agradecer aqui o nosso convidado. Não tem de que, é um prazer. Manuel Braz, autor deste livro que se chama Como Conquistar um Emprego. Espero sinceramente que muitas das pessoas que estão a ouvir esta emissão amanhã acordem já empregadas. Eu também gostava. Ou pelo menos com vontade para arranjar ou com motivadas. Menos com vontade de se tornarem caçadores de empregos. Espero termos contribuído para isso. Obrigado, Xana. Obrigada eu por esta grande oportunidade. Obrigado, Freitas. Até amanhã. Prazer. Nada.